Oi família, tudo bem? Primeiro vídeo de 2021 e eu tô muito animada com esse ano. Vai no bumbum tan tan. As minhas aulas da faculdade ainda não voltaram, então vou vir aqui pra gente conversar sobre aquilo que a gente gosta, né? Mais ou menos, que é o vestibular. Mais especificamente, as provas dissertativas, que normalmente estão na segunda fase, mas também fazem parte de algumas provas que não tem segunda fase. Para ser um vídeo mais rápido, eu vou falar um pouquinho especificamente de cada uma dessas provas, como que vai acontecer, quando que vai acontecer, e também algumas dicas específicas de cada uma delas. Mas no final, a gente dá aquela juntada das dicas, das coisas que são mais importantes para qualquer uma dessas provas. Antes de começar a falar sobre tudo isso, eu já gostaria de pedir para vocês darem um like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal, porque eu tenho muitos projetos para 2021. Ainda não comecei a fazer, mas um dia vai. E também me sigam nas redes sociais, porque lá eu posto as coisas com mais frequência e também respondo várias mensagens que vocês mandam, a gente tá sempre em contato por lá. Então, começando com as provas da VUNESP, eu vou falar rápido sobre a FAMEMA, porque eu já falei muitas vezes sobre ela, tem vídeos específicos sobre a FAMEMA, mas só lembrar vocês de que na FAMEMA o importante é não perder tempo. É uma prova que tem muitos detalhes e é só em 5 horas, então se você perde muito tempo escrevendo, você perde muito tempo precioso da prova. Então sejam objetivos, sejam claros. Como é que faz tal coisa? Tal coisa é feita de tal jeito. O que é tal coisa? Tal coisa é aquilo lá. Então sejam diretos, sejam concisos, não precisa ficar também ocupando o espaço da folha com muita coisa desnecessária. Por exemplo, questão que precisa fazer conta, coloca o esquema da conta, deixa ela limpa lá e dá o resultado. Vai fazendo a ordem, né? Vai colocando a setinha, vai mostrando o desenvolvimento do seu pensamento, mas não fica perdendo tempo com detalhezinhos, sabe? Que poluam o espaço da sua resposta. Tem que deixar ela bem clara, bem concisa. O corretor vai olhar a sua resposta e já vai ter noção se vai estar certo ou não. Então, isso é bom para eles também. Eu já ouvi falar que o corretor, quando ele olha uma resposta que está bem especificada, que está bem objetiva e que ele sabe que você acertou, isso pode favorecer de alguma forma. Então, quanto mais clareza, melhor. Isso não só para a FAMEMA, para todas as provas. A FAMEP já foi, a prova dissertativa, ela é separada da prova objetiva, né? São 2 dias, mas também é uma prova muito corrida. Eu sinto que essas provas da VUNESP, no geral, quanto mais claro o objetivo você for, menos tempo você perder, melhor para você. Sabe aquele negócio de copiar a pergunta na resposta? Eu sinto que nas provas da VUNESP isso não é importante. Você até pode ver, e eu já falei várias vezes sobre isso, mas no site da VUNESP, na parte de cada prova, seja FAMEMA, FAMERP ou acho que até a UNESP, você tem uma correção, você tem os critérios de correção, como que eles corrigem, o que eles aceitam, o que eles não aceitam. Galera, eu vou mostrar pra vocês então onde é que vocês veem esses documentos. Tem que entrar no site da VUNESP, clicar nesse canto superior direito e área do candidato. Aí você coloca o seu CPF, seu e-mail, a sua senha e vai entrar nessa página que tem todos os vestibulares que você já fez pela VUNESP. Aí eu entrei na FAMEMA, provas e gabaritos, tinha lá critério de correção bem no começo, e é esse documento aí. Na FAMERP também, ele também tem esse critério de correção para vocês darem uma olhada naquilo que eles aceitam e não aceitam. E se você não fez nenhuma dessas provas, não tem acesso aos documentos, procura na internet que deve achar. Então, se você coloca as palavras-chave, coloca mais ou menos uma resposta do jeito que eles esperam, pronto, você já garantiu a sua nota. Então não fica perdendo tempo colocando muitos detalhes, querendo mostrar que você sabe mais do que é necessário, porque o tempo ali é muito curto para cada questão, assim. Economize o máximo que você puder. E para fechar a VUNESP, eu vou falar da mais importante, que é a maior prova, que é a UNESP, né, que tem mais cursos. O que acontece com a UNESP? Esse ano da pandemia, eles mudaram o jeito da segunda fase. Antes eram 2 dias de segunda fase, que eram muitas questões dissertativas, e esse ano vai ser 1 dia só de questões objetivas. Vão ser 60 questões objetivas e uma redação. Não sei até que ponto isso vai ser bom ou não, porque eu acho que as notas elas vão ficar assim, ó, muito coladinha uma com a outra. Que realmente vai fazer muita diferença é a redação, então
foquem bastante na redação, porque vai ser a peça-chave para definir. O que é complicado, como a Unesp mudou a forma de aplicar a prova, a gente perde os parâmetros que tinha dos anos anteriores. Então não tem como dizer para vocês nenhum tipo de estratégia de segunda fase para a Unesp, porque é muito primeira fase, assim, não tem mais aquela parte dissertativa. Mas se um dia a Unesp voltar a fazer a dissertativa, o que eu acho que é possível depois que a gente passar por esse período aqui de estabilidade, é importante vocês saberem que é uma prova muito complexa, muito corrida também, são 12 questões por dia, no total dá 24 questões, aí um dia só é humanas, natureza, matemática, e no outro dia português, inglês, literatura e redação. Então o que é legal, você vai, pega uma prova, você vai fazer uma segunda fase de alguma coisa, ou vai fazer a FAMEMA FAMERP, que na primeira fase já tem a prova dissertativa, faz ela direitinho, imprime, coloca lá no papel, coloca um tempo, escreve a sua resposta. Tenta formar a resposta, porque você, tipo assim, às vezes eu lembro que eu ia fazer isso de treinar em casa, e ao invés de eu perder meu tempo escrevendo a resposta certinha, eu colocava as palavras-chave, aquilo que eu ia colocar se eu fosse fazer de verdade. E isso não funciona, porque o hábito de elaborar uma questão faz muita diferença. Você entra no ritmo mesmo de como escrever uma questão dissertativa. Então vai, faz direitinho, e depois, quando você acabar, corrija. A VUNESP, ela traz isso que é oficial, esses documentos de correção é oficial, então você dá uma olhada, vê se você colocou aquilo que eles aceitam ou se você colocou aquilo que eles não vão aceitar e corrige direitinho para não cometer os erros. Porque a gente aprende muito acertando, mas aprende muito errando também, então fazer essa correção faz muita diferença. Continuando, vamos falar sobre a Unicamp, que vai acontecer antes da FUVEST, né? A Unicamp até mudou a data da segunda fase recentemente, eu vi aqui uma notícia no site da Convest. Antes era dia 7 e 8 de fevereiro e agora vai ser dia 8 e 9 de fevereiro. E assim, gente, eu vou dar uma colada aqui de como é que vai funcionar essa segunda fase, porque eu só prestei segunda fase da Unicamp uma vez na minha vida. Porque eu só prestei Unicamp mesmo 2 vezes na minha vida, porque eu tinha muito medo. E talvez eu tivesse razão de ter medo. Porque a prova da Unicamp foi a única prova na minha vida que eu deixei várias questões de segunda fase sem fazer. É sério mesmo. Quando eu fiz, eu acho que foram 2 dias de prova mesmo, não lembro se foram 2 ou 3. Mas eu saí muito atordoada da prova, porque era muito conteúdo, química tava muito descritiva, assim, tinha que escrever muito. E tem um detalhe que é, a Unicamp gosta de respostas bem elaboradas, respostas que você copia um pouco da pergunta na resposta. Então, a segunda fase ela é composta por 2 dias e cada um desses dias você tem 5 horas de prova. Nesse primeiro dia, o que tem? Tem uma prova de redação, mas vão ser 2 propostas de texto para que o candidato eleja e execute apenas uma das propostas. Então, vai ter 2 lá, você vai escolher qual que você quer. Ainda no primeiro dia, uma prova de língua portuguesa e literatura, são 8 questões, e 2 questões interdisciplinares em língua inglesa. Então, prepara para escrever bastante nesse primeiro dia aí, porque português, pra mim, negócio pega. Segundo dia, a gente tem uma prova que todo mundo vai ter que fazer. Então, tem prova de matemática, são 6 questões, prova de ciências humanas, 2 questões, e de ciência da natureza, 2 questões. E depois, nesse mesmo dia também, tem uma prova de conhecimentos específicos. Então, dependendo da sua área, do seu curso, você vai ter algumas matérias que vão cair aqui nessa prova. Se você for das ciências biológicas, da área da saúde, que eu acho que é a maioria do meu público aqui, vocês vão fazer 6 questões de biologia e 6 de química. O pessoal de ciências exatas e tecnológicas vai fazer prova de física e química, e de humanas e artes, de geografia e história. E dentro de história tem filosofia e sociologia. Oi, gente, voltei e vou mostrar pra vocês como obter as resoluções comentadas da Unicamp. Então é só entrar no site aí da Convest, colocar anos anteriores na barrinha e as provas comentadas. Acesse aqui. Tem muita prova mesmo da Unicamp aí pra vocês observarem. E esses documentos que eles trazem, além de trazer um gabarito mesmo de como eles esperam que seja a resposta, o que eles consideram e não consideram, eles também colocam estatísticas de como os candidatos foram em cada uma dessas respostas. Então, nos documentos mais recentes, a gente tem esse esquema aí de resolução, eles trazem
uma resposta que eles mesmos elaboraram para você ter uma ideia do que colocar. Só que antigamente eles também tinham uma outra coisa, um outro artifício que eles colocavam nessa resolução aí, que eu lembro que quando eu estudava eu via isso também, que é trazer espelho de resposta de alunos que fizeram a prova. Então eles dão um exemplo do que eles consideram nota máxima, o que é nota média e o que eles não consideram, e é legal para ter uma noção. Mas no geral, gente, a Unicamp também, você tem que escrever bem direitinho o que eles querem, tá? Eles pedem bastante a questão das obras da Unicamp, é muito importante vocês lerem as obras, olharem não só a literatura em si, mas a análise delas. É uma prova extensa, muito conteudista, tem que escrever bastante, mostrei ali pra vocês as próprias respostas deles, assim, é uma coisa bem comprida, só que é importante, de novo, ter objetividade, ter clareza, responder aquilo que eles querem, deixar bem especificado, bem claro para o corretor que você está respondendo exatamente aquela pergunta. Agora, a FUVEST. A segunda fase da FUVEST é dividida em 2 dias também, e a primeira é a parte de português, de literatura e de redação. A primeira parte é composta por 10 questões de português, então gramática, literatura, interpretação de texto. Para mim, interpretação de texto na FUVEST é uma coisa assim de outro mundo. É muito difícil, gente. Acho que às vezes nem o autor sabe o que ele quis dizer com aquilo. Ele não consegue explicar exatamente o que ele quis dizer com aquilo, e a gente tem que explicar escrito ainda. Eu acho bem difícil, juro. E também tem uma redação na FUVEST, que é a dissertação, ela é argumentativa. Eu gostava das provas da FUVEST, mas eles são bem criteriosos para corrigir, então você tem que fazer várias alusões, tá, a outras áreas do conhecimento, é uma coisa muito importante, que enriquece bastante seu texto. E eles também trazem assuntos bem polêmicos, temas bem polêmicos para discutir, bem contemporâneos, assim, alguma notícia que aconteceu, alguma coisa, e pode ser tanto relacionada à arte, à política, enfim, polêmicas. Então prepara aí os seus argumentos bem direitinho e contextualize todos eles, conecte todos eles, que aí você ganha uma nota muito boa. E aí a segunda prova da segunda fase é a parte específica, que eu tô sempre falando aqui nos meus vídeos, que é muito importante você fazer o quê? Ler o manual do candidato. Tá aí, comecei a fazer as dicas aí das provas no geral. Já falei várias vezes que o vestibular aqui é como se fosse um jogo, então o manual do candidato, ele é o manual do jogo, você tem que saber o que vai precisar. Porque, por exemplo, essa segunda prova, ela é diferente para cada curso e para cada campus também desse curso. Se você vai fazer medicina Bauru, você tem algumas matérias que são específicas. Se você vai fazer Ribeirão, são outras. Em São Paulo, são outras. Quanto mais cedo vocês lerem, quanto mais rápido vocês souberem quais vão ser essas matérias, vocês conseguem se preparar melhor. Porque a FUVEST, ela é bem chata na segunda fase. Ela pede coisas bem específicas mesmo. E assim como a Unicamp, é uma prova muito tradicional. Então você tem que dar a resposta completa. Você tem que trazer os trechos da pergunta na sua resposta. Então, quando eu prestei Medicina Bauru, era Geografia, Química e Biologia, né? Que são 3 matérias assim diferentes uma da outra. Geografia na FUVEST é uma coisa muito específica, que cai muitos detalhes. Como é da área da saúde, biologia e química é batata, que vai cair coisa mais específica do que o normal, porque é a área que todo mundo domina, né? É a área que você e todos os seus concorrentes dominam. Mas, como eu disse, dependendo do curso, ó, são 12 questões no total. Em Bauru, como eram 3 matérias, eram 4 questões por prova, que é bastante coisa. Mas tem outros cursos que são só 2 matérias, então são 6 questões de cada uma. Tem outros que são 4 matérias, então são 3 questões de cada uma. Então é importante vocês saberem, para vocês conseguirem direcionar bem esse estudo para a segunda fase e pegar essa parte das específicas, olhar direitinho, não perder tempo com o que não vai cair. E por último, em relação à correção da prova da FUVEST, a FUVEST não disponibiliza um gabarito oficial do que ela aceita ou não. Não achei, quando eu tava estudando pra prova da FUVEST, eu procurei alguma coisa oficial, não tinha. Talvez tenha saído alguma coisa agora que eu não sei, que eu não consegui achar, mas enfim. Os cursinhos de vestibular, tipo, eu estava no Objetivo, então o Objetivo, ele sempre traz correção da prova. Se vocês entram lá no site do Objetivo, vocês conseguem baixar tanto a prova quanto essa resolução comentada, sabe? Então, mesmo que a FUVEST não tenha esse oficial, vocês conseguem achar aí na internet vários. Bom, agora que a parte específica de cada uma delas já foi, vamos falar as dicas que valem para todas elas.
Tanto para as provas da VUNESP, quanto para a FUVEST, quanto para a CONVEST, e para as outras também, mas é que assim, gente, essas foram as provas que eu mais tive contato, que eu mais lembro. Também foram as provas que eu passei, então acho que eu tenho um pouco mais de propriedade para falar, tanto da FAMEMA, quanto da UNESP, quanto da FUVEST. Primeira coisa, fazer as provas antigas. Você tem que fazer a prova antiga e corrigir a prova antiga. Agora eu já vou misturar várias dicas aí que eu dei. Pega a prova, imprime a prova, faça lá, escreve direitinho, treina a sua redação. E além de vocês fazerem a prova, é muito importante corrigir a prova. E eu já dei aqui de bandeja para vocês todos os lugares que vocês podem checar para pegar as provas antigas, tá? Então, tô tentando te ajudar. Faça a prova, corrija, veja se você acertou, se você colocou as palavras-chave. E se você não conseguiu alguma questão, se você não lembra, se você errou ela inteira, estuda aquilo de novo, dá uma olhadinha em resumo, faça mais questões relacionadas a esse assunto, porque é isso, gente, a estratégia de fazer prova é essa, você não pode só fazer e achar que acertou ou errou, você tem que conseguir ir atrás dos seus erros e tentar corrigi-los e tentar não cometer mais eles as próximas vezes. Além disso, é importante você imprimir a prova direitinho para treinar duas coisas, tempo e espaço. Já dizia a física. Nem sei o que dizia a física, mas é tempo e espaço. Por que tempo? Porque cada uma dessas provas tem um tempo específico e você precisa saber se adaptar. Na prova da Unicamp são 5 horas, na prova da FUVEST são 4 horas. Acho que eu não falei isso. Então, cada uma delas tem um tempo diferente. Vocês precisam treinar bem para conseguir articular bem as respostas, fazer os seus esquemas. E a parte do espaço, porque cada prova tem um espaço destinado diferente. Uma coisa que é engraçada é que quando eu fui fazer a USP, por exemplo, ele não tem linha. É só um quadradão, assim. E quando eu fui fazer a USP da primeira vez, eu tinha viajado por 15 dias, eu não sabia mais escrever. E aí, quando eu cheguei, eu ia escrevendo assim, ó. E eu ia perdendo o espaço da minha resposta. Então, treina isso, tá? Pra você escrever em linha reta, pra você não perder espaço e conseguir colocar tudo ali certinho, direitinho. Outro ponto importante, treine redação. A redação é a peça fundamental para tudo. É um exercício que você tem que fazer semanalmente, 1, 2 vezes, principalmente nessa reta final. A nota da redação, ela define muito o seu futuro, gente. É claro que é importante ir bem nas outras provas, mas a redação sempre pega a galera. E essa parte de redação, ela serve tanto para a parte da prova de redação, quanto para a dissertativa, gente. Então, quanto mais vocês exercitarem escrever, mais vocês conseguem ser objetivos, claros, concisos. Isso é muito importante. Cara, eu sempre acho que eu vou fazer um vídeo rápido, curto, que eu seleciono exatamente o que eu vou falar, e daí fica um vídeo extremamente longo. Gente, me perdoa, eu não consigo ser mais concisa do que isso. Talvez eu devesse treinar mais, né, para que a minha resposta aqui, a minha transmissão de conhecimento para vocês, seja um pouco mais enxuta. Mas enfim, galera, era basicamente isso. Eu gostaria de desejar uma boa prova a todos, uma boa sorte a vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Inscrevam-se aqui no meu canal, eu vou estar sempre me comunicando com vocês por aqui. Também comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês têm mais alguma dica para dar pro pessoal. E compartilhem esse vídeo com quem vai prestar aí alguma prova, que cai alguma coisa dissertativa. Aqui na descrição eu vou deixar as minhas redes sociais, então me sigam lá, me acompanhem por lá. Também vou deixar alguns links para vocês encontrarem prova, correção, mais uma forma de ajudar aí. Tá bom? Então é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos, tchau!